Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas e amigos, o TVE Entrevista nesta semana conversa com Luciana Costa. Ela é diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Luciana estudou economia na Universidade de Campinas, a Unicamp, e fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade de Chicago. Luciana tem mais de 23 anos de experiência no setor de bancos privados. Ela trabalhou no Banco de Boston, no Citibank, no ABN, no Unibanco, no Standard Bank, no Haitong e não só. Luciana Costa foi presidente do banco Natixis, do grupo BPCE. Natixis, o segundo maior banco da França. Ela deixou a presidência do Natixis para ocupar uma diretoria do BNDES. Nesta conversa, aqui no TVE Entrevista, transmitida também no canal Bob Fernandes no YouTube e no canal do YouTube da TVE, vamos entender o porquê desta escolha tão incomum. Luciana Costa, qual foi o motivo, a motivação para você deixar o Natixis do grupo BPCE, que era e é o segundo maior banco da França? Então, na verdade, eu fiquei 25 anos no mercado financeiro. Eu trabalhei em grandes bancos internacionais e, como você disse, a minha última posição eu era presidente do Natixis, do grupo BPCE, que é o segundo maior banco francês, para me juntar à diretoria de infraestrutura, transição energética e mudança climática do BNDES. A motivação, ela está conectada com o momento pelo qual passa o país e o mundo. O mundo vive uma revolução energética. A primeira revolução foi a do carvão, a segunda foi a do petróleo e estamos vivendo a revolução do baixo carbono. O mundo caminha para um mundo que não vai ser absolutamente descarbonizado, mas onde as emissões vão ter que ser neutralizadas. Ou a gente vai enfrentar sérios desastres climáticos e temperaturas extremas vão impedir cada vez mais a possibilidade de vida na Terra. E o BNDES é o maior banco de infraestrutura das Américas. Eu não sei se as pessoas têm dimensão do papel deste banco na vida delas. É bem importante que elas saibam que a gente tenha noção que praticamente todos os metrôs que a gente anda no Brasil foram financiados pelo BNDES. O BNDES financia não só as grandes obras de infraestrutura, mas também o setor energético. Esse setor, o Brasil, e graças ao trabalho do BNDES, a participação do BNDES junto com políticas públicas, o Brasil tem uma posição privilegiada de matriz elétrica comparando com os outros países do G20. Enquanto o mundo usa muito mais combustível fóssil na matriz elétrica, 80% da matriz elétrica do mundo ela é oriunda de combustíveis fósseis. A nossa matriz elétrica ela é quase 50%, a nossa matriz elétrica é mais de 90% renovável, a nossa matriz elétrica é quase 50%, nossa matriz energética. Isso faz com que o Brasil possa se tornar uma potência verde e uma potência energética nesse momento de revolução. Para o mundo descarbonizar, a gente vai ter que se unir. A Europa ela tem dificuldade de fontes renováveis, coisa que o Brasil não tem. O Brasil ele tem energia eólica muito competitiva, energia solar muito competitiva, tem uma grande base de energia hidrelétrica e tem biomassa e biocombustível. Então, nós temos diferentes fontes renováveis de energia que nos dão uma vantagem comparativa neste momento em que o mundo troca a energia baseada em hidrocarboneto por uma energia de baixo carbono.
Sem contar que temos um potencial de florestas e de carbono e de sequestro de carbono muito importante. Assim, isso me motivou muito a vir para o BNDES, porque exatamente porque nós estamos neste momento de revolução energética e o Brasil tem vantagens comparativas gigantes. O Brasil, uma das fontes de energia do futuro é o hidrogênio verde. Eu vou falar um pouquinho sobre hidrogênio logo mais. Em 2030, nós vamos ser capazes de produzir o hidrogênio mais barato do mundo. Então, o BNDES vai ter um papel super relevante nessa transição energética. Isso precisamente me motiva muito, porque aqui no BNDES eu vou ter a possibilidade de impactar muito os rumos que o Brasil vai tomar. Antes da gente entrar nisso tudo, eu queria saber de duas coisas. Qual foi o seu caminho? Você já nasceu com condições? Você já nasceu numa família que lhe permitia você estudar onde você quisesse, o que você quisesse fazer? Então, eu nasci, na verdade, numa cidade do interior de São Paulo. Minha mãe é professora de meu pai tinha um armazém. Eu não pude estudar na escola que eu quisesse. Eu estudei na escola pública a vida toda. Eu estudei em duas escolas estaduais, em Santa Isabel. Depois fiz escola técnica federal. Santa Isabel, onde você nasceu? Onde eu nasci. É uma cidade pequena, próxima de São Paulo. E depois eu fiz economia na Unicamp, fiz mestrado na GV, com sanduíche no MBA de Chicago. Então, no começo, eu tinha condições de estudar, mas não podia ser onde eu quisesse. Tinha que ser na escola pública. E uma outra coisa que é o seguinte, você começou a falar do BNDES, do papel do BNDES, que as pessoas desconhecem. De uns tempos para cá, basicamente desde quando o PT chegou ao poder, o BNDES, a cada eleição, ou a cada véspera de eleição, ou durante as batalhas políticas e ideológicas, ele é demonizado. Então surge o papo da caixa preta do BNDES, Cuba, Venezuela, etc. 2018 a gente viu isso. E depois não se ouviu mais falar em caixa preta, caixa branca e nada disso, né? Então eu queria saber o seguinte, o que é na prática o BNDES? Quantas pessoas trabalham lá? E é possível que grupos ou amigos do poder se aproximem e consigam lá descolar uma graninha, tal, tal, tal? Como é que o que é o BNDES? Não. Então, o BNDES como eu te disse, é o maior banco de desenvolvimento das Américas. Ele tem ele tem mais ou menos 2.500 funcionários. Esse corpo técnico é de altíssima qualidade. 70, 80% dos funcionários do BNDES têm doutorado fora do Brasil. A qualidade técnica do corpo técnico do BNDES é impressionante. E eu estou falando, eu venho da Faria Lima. Eu trabalhei no Citibank, no ABN AMRO, Banco Real, trabalhei no Standard Bank, trabalhei no Bank Boston. E inclusive, acho que em termos de titulação, os funcionários do BNDES têm mais titulação que os funcionários do mercado financeiro de uma maneira geral. A governança do BNDES ela é muito mais forte que a governança de um banco privado. Hoje, no BNDES, toda transação ela é aprovada primeiro pelas áreas técnicas do banco, que são funcionários de carreira, não apontados politicamente. Esses funcionários eles são altamente especializados nos temas que eles controlam. Por exemplo, na área de energia, a gente tem uma quantidade enorme de engenheiros elétricos, doutores, e esse corpo técnico aprova as transações e só depois ela sobe para a diretoria do banco. A diretoria é apontada politicamente. O corpo técnico são funcionários de carreira, que têm estabilidade. Então, ainda que a diretoria queira fazer uma transação, se o corpo técnico não aprovar, a gente não faz. Nem eu, nem o presidente Aloysio Mercadante, ninguém tem poder de aprovar uma transação que não tenha sido previamente aprovada pelo corpo técnico. Isso não acontece num banco privado.
o presidente de um banco privado, o banco privado, eu como banker num banco internacional, mesmo que eu não queira fazer uma transação, mas se o amigo do presidente ou o amigo do diretor quiser fazer uma transação, a transação pode chegar por cima e o banco vai fazer, e eu deixo de ser a banker daquela transação, a alçada está lá em cima. No BNDES, não. A alçada, o corpo técnico tem que aprovar e depois a diretoria aprova. Então, a governança do BNDES ela é muito mais forte que a governança de qualquer banco privado pelo qual eu tenha passado. Citibank, Bank Boston, Natixis, porque existe essa blindagem do corpo técnico. Então, já se gastou dinheiro para transações do BNDES e não se encontrou nenhum desvio de dinheiro no BNDES. O BNDES assim, por que existe essa fantasia em relação ao BNDES? É difícil de explicar, mas é óbvio que o BNDES, por ser uma instituição de Estado que deu muito certo, graças ao o BNDES acompanhou a industrialização do Brasil, o BNDES financiou grande parte da infraestrutura do país. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, quantos anos tem o BNDES e o que ele financiou nessa história? O BNDES tem 71 anos, vai fazer 71 anos dia 20. Ele financiou, como eu te disse, ele nasceu junto com a industrialização do país. Então, em infraestrutura, todos os metrôs do país, o BNDES financiou. E o BNDES financia estradas, pontes, ferrovias, usina hidrelétrica, as usinas de energia renovável, eólica e solar. O BNDES financiou, sempre foi um grande parceiro da Embraer. O BNDES financia exportações de aeronave. Então, o BNDES ele tem um papel de fomento da economia. Tem um lugar, tem um risco que o mercado privado não quer correr. E o BNDES corre esse risco. Aí, o risco inovar, o mercado privado não gosta de correr risco de inovação. O BNDES entende que algumas cadeias precisam ser fomentadas. Por exemplo, no final do Fernando Henrique, todo mundo lembra que a gente estava correndo risco, que a gente teve racionamento e que faltava energia no Brasil. Uhum. Quando o Lula 1 assume, ele cria um programa chamado Proinfa. E esse que era promoção de investimento em fontes alternativas de energia. Aí nasce a usina, aí nasce o setor de energia renovável no Brasil, eólica e solar. Então, o BNDES fomenta não só o financiamento de geração de energia solar e eólica, mas também toda a cadeia de fornecedores de equipamentos para essas usinas eólicas, para essas plantas eólicas, pás, aerogeradores. O BNDES, quando a gente fala de uma cadeia de energia, a gente não fala só vamos financiar uma grande hidrelétrica, uma planta solar ou uma planta eólica. O BNDES pensa setorialmente e ele financia a cadeia para frente e para trás. Ele financia os fornecedores de equipamentos daquele setor e, no caso do hidrogênio, que a gente entende que é um dos nossos focos atualmente, a gente vai ter que financiar a verticalização, a produção de produtos feitos com energia renovável. Então, o BNDES ele tem um papel de indutor muito grande. E nessa transição da economia verde para a economia de baixo carbono, qual é a estratégia, qual é o papel do BNDES? Qual será? O papel do BNDES vai ser o de fomentar as cadeias que a gente entende que precisam ser fomentadas a partir de agora. Sejam algumas cadeias de eletrificação de frota de ônibus, porque a transição da economia do hidrocarboneto para a economia do baixo carbono, ela não tem uma rota só. Tem a rota da eletrificação, a rota da biomassa, a rota de energia eólica e solar e hidrogênio verde. Então, hoje nós temos estudos de como o BNDES vai financiar
eletrificação de ônibus nos grandes centros. 43% da poluição dos grandes centros vem de ônibus. São Paulo tem mais ou menos 14 mil ônibus. No momento em que a gente eletrifica essa frota, que hoje é movida a diesel, tem uma redução de emissão de carbono significativa e tem ganhos para a saúde da população. Essa é uma potencial rota que o BNDES vai financiar. Cadeia do hidrogênio verde. Como eu te disse, o Brasil, entre os países do G20, tem a matriz elétrica e a matriz energética mais renovável do mundo. O hidrogênio verde é feito a partir de energia renovável. Como nós produzimos energia renovável de baixo custo, nós vamos conseguir produzir hidrogênio verde de baixo custo. Esse hidrogênio verde vai permitir a descarbonização de alguns setores que são de difícil abatimento, siderurgia, fertilizantes, petroquímica. Então, o BNDES vai fomentar a cadeia inteira do hidrogênio verde, sejam os eletrolisadores, que são os equipamentos que fabricam o hidrogênio verde, a gente vai ter que fomentar a instalação de fábricas de eletrolisadores no Brasil, e a gente vai ter que fomentar a produção de amônia verde, de aço verde, de produtos, de petroquímicos verdes, porque assim, o Brasil tem essa grande vantagem. A Europa não tem essa vantagem. A Europa tem muito menos potencial solar que o Brasil, e eólico. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai repetir o modelo primário exportador. A gente vai exportar a energia. E a gente tem que exportar produtos produzidos a partir de energia renovável de baixo carbono. A gente tem que se inserir de outra forma no mundo. São essas as discussões que nós estamos tendo no BNDES. E por que o BNDES é tão importante? Por que isso não pode ser feito por um banco privado? Porque o banco privado não pode, o capital do banco privado, ele tem pressa de gerar lucro. Ele não é paciente como o capital do BNDES. O capital do BNDES, o BNDES planeja os próximos 30 anos, que foi o que aconteceu no momento do racionamento de energia. Hoje nós temos 50 gigas de energia eólica, quase 50 gigas instalado no Brasil, dos 190 gigas que temos instalados no país. Isso foi fomentado ali no Lula 1, no momento em que ele assume, com esse risco de continuar tendo racionamento de energia. Racionamento de energia custa muito caro para a economia. Você imagina para planta de indústria, para comércio, racionamento de energia é parar a economia. Então, o Lula não podia correr esse risco. O BNDES participou da elaboração do PROINFA junto com o governo, estimulou o investimento, estimulou a criação da energia eólica e solar. Então, é esse tipo de discussão e esse é o papel do BNDES. E o BNDES não concorre com os bancos privados, porque esse tipo de formulação não tem espaço de ser feita no setor privado. E nessa corrida dessa nova era, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, em que pé está os Estados Unidos hoje, a Europa também, e qual é a disputa que o Brasil tem nisso? Como é que dá para entrar nisso aí? Porque, obviamente, o Brasil não é um ator sozinho nisso, né? Essa é uma grande pergunta. O mundo está nessa corrida para a descarbonização. E a gente está vivendo também um momento geopolítico de tensão entre Estados Unidos e China. Então, o Biden tem uma coisa em que republicanos e democratas concordam nos Estados Unidos, que eles têm que lutar contra a China, contra a desindustrialização dos Estados Unidos e contra transferências das plantas dos Estados Unidos para a China. Muita planta foi transferida. Planta significa transferência de fábricas, etc. Fábricas que saíram dos Estados Unidos e já foram para a China. O americano médio, muito americano, perdeu o emprego e perdeu o poder de compra. Então, os Estados Unidos reagiram. Eles fizeram um grande pacote de subsídio, que anunciado até agora quase 600 bilhões de dólares em subsídios,
mas o Biden já falou que esse pacote pode ser de mais de $1 trilhão, não tem valor. O Congresso americano aprovou para atrair indústrias que sejam ligadas à descarbonização. Plantas de hidrogênio verde, fábricas de fertilizantes verdes, fábricas petroquímicas verdes. Então, os Estados Unidos estão tentando atrair esse tipo de investimento para lá, subsidiando investimentos e subsidiando as cadeias. Isso é uma ameaça para o Brasil. Embora a gente tenha vantagem competitiva e seja racionalmente, e seja racional que o investidor coloque uma planta de amônia verde no Brasil, porque aqui o hidrogênio verde vai ser mais barato em 2030, só que a gente sofre a concorrência do governo americano quando o governo americano fala: venha colocar essa planta de amônia verde aqui nos Estados Unidos que eu financio todo o teu investimento. Então, isso é uma ameaça. O mundo, depois desse grande pacote de subsídio americano, que se chama Inflation Reduction Act, IRA, depois do IRA, a gente tem um mundo pré-IRA e pós-IRA. O IRA que você se refere é o pacote. É o pacote americano. O mundo pré-IRA não era um mundo de guerra comercial. O mundo pós-IRA é um mundo de guerra comercial. E a Europa? E Europa também reagiu, também fez um grande pacote que se chama o European Green Deal, essa grande negociação verde, também está focada em atrair investimentos para lá. Só que a Europa tem uma desvantagem muito grande em recursos naturais. Os Estados Unidos têm mais recursos naturais que a Europa. O custo de energia na Europa nunca vai ser tão baixo que nem o do Brasil. E a matriz europeia é muito suja. Então, a gente pode ajudar empresas europeias a transferirem plantas para o Brasil. O que é a matriz muito suja? A matriz energética europeia é muito à base de carvão, de combustível fóssil. Então, ela é muito suja, ela é muito poluente, ela emite muito gases do efeito estufa. E a nossa matriz já é mais limpa. E a Europa, depois da guerra da Ucrânia, ela acelerou investimento em energia renovável. Mas a Alemanha, às vezes, tem que fazer uma planta de energia solar onde tem sol 6 meses por ano. Então, você imagina, aquela planta fica 6 meses por ano parada. O custo é muito maior que no Brasil. Agora, tudo isso que você está falando, como pensar nisso num país onde um pedaço do Congresso, ou a maioria do Congresso, ainda fala em invasão de terras indígenas, ainda continua derrubando centenas e centenas e milhares de árvores, nós estamos ainda nisso. Assim, é um grande desafio. A gente vai ter que dialogar com esse Congresso, dialogar com o capital produtivo financeiro brasileiro, porque o desmatamento, o garimpo ilegal, a invasão de terra, isso não gera PIB. Nós temos números no BNDES que mostram que esse tipo de atividade gera riqueza para grupos de interesses. Para o garimpeiro ilegal, para o invasor de terra, é ele que ganha. O país como um todo e a economia perde. E a Europa aprovou uma lei que, a partir de 2024, carne, cacau, borracha, soja, vários produtos oriundos de terras desmatadas não vão entrar nos 28 países da Comunidade Europeia. E se não tiver certificação, não adianta, porque não vai. E se não tiver traçado, por exemplo, a processadora de carne pode não ser a empresa que tem o gado. Vai ter que ter traceability, né? Vai ter que ter o tracking do produto. O caminho. Isso é uma exigência do mercado internacional. Então, a gente tem que dialogar com esse Congresso e explicar que a nossa balança comercial vai ser impactada por esse tipo de prática. Falar que a gente não tem que proteger terra indígena vai tornar o Brasil um país de alto risco. Os países, eles têm país
no sistema financeiro, que são os de alto risco, de risco médio, de risco baixo de negócio. Aqui vai ser um lugar de risco alto. E o chamado protecionismo habitual americanos e europeus ganhará um prato feito que não Eles vão precisará. usar isso contra a gente. Então, a gente precisa de muito diálogo para mostrar que esse tipo de prática não é economicamente vantajosa. Desmatar é uma prática que não gera recurso, não gera riqueza. Garimpo ilegal é uma prática que não é economicamente racional. O mundo não vai querer, não vai esse tipo. Aí sabe que o agronegócio brasileiro, dependendo de como a gente for sancionado ou de como Estados Unidos e Europa usarem esse tipo de prática contra nós, dependendo do que acontecer, a gente vai ter que vender os nossos produtos com desconto para quem compra produto de desmatador, de país que permite desmatamento. Esses produtos mais verdes, o aço verde, o fertilizante verde, o produto feito a partir de energia renovável, ele vai ter um prêmio, que é o que a gente chama de greenium. Não tem o premium, vai ter um greenium. Então, quando a gente olha para este momento em que o mundo passa por uma revolução energética e também por um momento geopolítico, de reordenamento geopolítico, essa não é minha área de atuação geopolítica, mas o mundo está passando por um reordenamento geopolítico também. Então, quando a gente combina as duas coisas, a gente tem que pensar muito em como o Brasil quer se inserir na economia internacional. Se a gente quer, de fato, fazer com que as nossas vantagens comparativas virem vantagens competitivas e virem riqueza para a população. Ou se tornar ainda mais periférico. Ou nos tornaremos ainda mais periféricos. E Agora, aí, sim, esse é o papel que você falou, Bob, quando você fala essa vantagem comparativa, ela não vira vantagem competitiva sem investimento. sim, isso que eu queria te perguntar. Qual é o tamanho do investimento? Que capacidade tem o Brasil hoje, o Estado brasileiro, de fazer esse investimento? E onde a iniciativa privada pode entrar nisso? Para além daquele discurso liberal oco, vazio, que na verdade vive colado no Estado, né? Onde é que realmente pode entrar? Até assim, esse discurso, assim, Estados Unidos não são neoliberal. Um país que derrama 1 trilhão de subsídio na economia é tudo menos neoliberal. Claro, A Europa, é o a, Estado, Euro, só que eles usam isso como se fosse a meca do liberalismo, né? a Europa não é neoliberal. E as pessoas têm assim, existe o imaginário popular, acha que tudo que é privado é mais eficiente. Não, o mercado pode ser muito ineficiente em determinados momentos. A gente viu isso em 2008, a gente viu isso em 2015, a gente viu isso em grandes crises. Quando você regulamenta muito, o mercado, ele pode, em 2008, nada mais, aquilo virou um cassino. O governo americano desregulamentou o mercado financeiro americano, quis levar o liberalismo para um outro patamar, os bancos se alavancaram, quebraram, vários bancos quebraram e a população americana pagou uma conta grande. Então, Aquilo, assim, aquilo segundo o estudo do Banco de Boston, do Federal Reserve de Dallas, Boston, não Dallas, tinha custado em 2014 algo como 15 trilhões de dólares. isso é liberalismo, isso é o neoliberalismo levado ao extremo que gera desorganização dos mercados. Assim, a quebra do Credit Suisse é o neoliberalismo levado ao extremo que gera desorganização dos mercados. Então, assim, esse imaginário de que tudo que é privado é mais eficiente não é verdade e pode gerar grandes prejuízos. Eu vou te dar o número dos nossos estudos do BNDES, quanto a gente precisará nos próximos 10 anos para fomentar essa transição energética e criar a infraestrutura. Quando a gente fala que a gente vai reindustrializar o país em bases verdes e de baixo carbono, começar a produzir produtos verdes para exportação, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de portos, estradas, a gente precisa escoar tudo isso. A gente entende que nos próximos 10 anos a gente precisa de pelo menos 3,7 trilhões de reais.
E de onde vem Dinheiro essa... privado Qual é a fábrica? público. Então, isso, se a gente como nação, se nós criarmos marcos regulatórios seguros, que deem estabilidade para o capital privado, se a gente criar regulações corretas para o mercado de hidrogênio, para o mercado de eólica offshore, para o mercado de biomassa, isso a gente está falando em o Estado organizando os mercados. Isso dá estabilidade para os investidores e vai ter aí uma combinação de capital público e privado. Por isso que eu sou otimista, porque a gente pode atrair capital internacional, capital privado local e dinheiro público. E o BNDES fomentando tudo isso. Só para deixar claro, vamos fatiar, faz de conta. Saneamento básico, mobilidade urbana, transporte, logística. Quanto é que é para cada setor? Só para as pessoas terem ideia. Saneamento básico, a gente precisa de por volta de 400 bilhões. 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 Porque hoje, mais de 100 milhões de brasileiros ainda não têm esgoto e 36 milhões de brasileiros não têm água potável. Então, a gente tem um potencial de 400 bilhões, pelo menos. Pode ser mais que isso, bilhões de reais. Esse dinheiro vai vir do BNDES e vai vir parte dele de mercado de capitais, de banco privado, de investidor privado. Então, é uma combinação. E o setor privado vai ganhar com isso, porque o setor privado, para ganhar, precisa ter bons projetos. E a gente é capaz, no BNDES, de elaborar bons projetos. Tanto que, quando o BNDES ele é financiador de determinado projeto, vários players privados querem entrar junto com a gente. Energia. Em energia, tem que ter mais de 1 trilhão só no setor energético. Então, assim, tem muita coisa para fazer e dá para a gente organizar. O Brasil tem como crescer, o mercado privado vai crescer com o Brasil e o governo vai ter que cumprir o papel dele. É o que você falou, a gente vai ter que negociar com o Congresso para criar os marcos regulatórios e a legislação correta que dê estabilidade para o investimento privado. E, assim, é óbvio que o agronegócio brasileiro é extremamente sofisticado e nem todo agronegócio é desmatador. São só alguns grupos de interesses que desmatam e eles podem prejudicar todo o agronegócio sério brasileiro. É disso que a gente está falando, de combater grupos de interesses que geralmente são criminosos, para que todo um setor importantíssimo para a economia, que é o agronegócio, não seja prejudicado. Agora, Luciana, isso tudo que você está falando é basicamente impossível com os juros de 13,75% ao ano, ou não? Juro, é impossível. Assim, eu não sei por que, assim, o Banco Central, esse Banco Central errou quando ele baixou muito a taxa de juros para 2. Quando ele baixou a Selic para 2, foi errado. O Brasil não podia ter taxa de juros de 2%. E subiu. Ele foi o primeiro a começar a subir, subiu muito rapidamente. Imagina que sobe de 2 para 13 em um ano e pouco. Isso quebra a previsibilidade de qualquer investidor. O maior concorrente para todo esse investimento é essa taxa de juros. A taxa de juros real no Brasil ela é a mais alta do mundo. Ela é de quase 10%, ela é 9 e pouco. A nossa inflação não chega a 4%. Então, assim, eu não sei se o Banco Central está sabotando. Assim, eu não consigo entender as razões técnicas para uma taxa de juros tão alta. E quem está falando aqui é uma ex-presidente do segundo maior banco francês, então não é uma conversa de boteco, né? Não, e eu tô te falando que, assim, esses dias eu estava conversando com um colega meu que ainda é economista num grande banco europeu, porque é óbvio que eu falo com os investidores estrangeiros e com os meus ex-colegas. Os europeus não entendem isso. Ele falou, Luciana, a gente falou... Não entendem, mas ficam botando aqui para faturar, né? Não, economista sentado em Paris, em Londres, quando olha a taxa de juros no Brasil, não entende e fala, é óbvio que a gente atrai o capital especulativo. E o capital que não vai investir em nada. Porque quando a gente
gente fala de uma Selic de 13, a gente está falando Você da está falando taxa Selic de final 13, a taxa de juros. básica, mas quando a gente fala da taxa final para o tomador de empréstimo, vai para 20%, 30%. Que conta, que projeto que fecha, que investimento, que negócio que dá 30%? É. É inviável. Quem vai tirar dinheiro para botar nisso? Para que você deixa de ganhar 15%, 13% para correr o risco e ainda ter que pagar 30% para tomar empréstimo? Mas digamos que tudo dê certo, que o Mas assim, Bob, hoje eu não vejo ninguém defendendo muito a posição do Banco Central. Assim, no setor privado, assim, tá todo mundo questionando fundos, private equity, porque o private equity vive de criar fundos que vão investir em projetos de infraestrutura, por exemplo. O negócio dele para, porque ele falou, o meu maior concorrente não é o outro fundo, é o Banco Central com a taxa de juros nesse patamar. Então, hoje tem muita crítica, assim, ao Banco Central. A crítica não é só do presidente. Mas voltando ao leito da nossa conversa, né? Que é esse futuro verde. Como construir isso sem tradicionalmente deixar para trás os que sempre foram deixados para trás, que é a grande maioria da população? Então, essa é é o grande debate, é o que a gente chama a transição ecológica justa, né? A gente não pode esquecer a palavra justo. E aí sim, de novo, o Estado tem que ter um papel de a reforma tributária vai ser super importante para a gente conseguir distribuir mais renda nesse país. O Brasil é o paraíso dos ultra-ricos, é um paraíso fiscal para os ultra-ricos. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que é presidente de uma empresa e ganha muito. Ela falou assim: olha, Lu, eu já pensei em mudar do Brasil, mas eu não vou transferir meu domicílio fiscal porque aqui eu pago menos imposto do que eu pagaria na Europa ou nos Estados Unidos. Então eu continuo aqui. Só para as pessoas terem ideia, mais ou menos, eu sei de Portugal, por exemplo, que o imposto chega a 50%. Qual é a média do imposto nos Estados Unidos e Europa? Em Pessoal, Nova York, o imposto de renda é 46%, quase mais de 45%. Na França, o imposto de herança pode chegar a 60%, 70%. E no Brasil a gente paga 27,5%. Né? A média europeia deve ser, ela com certeza é acima de 40%, talvez acima de 50% de imposto de renda. Então, essa é a grande discussão. O Piketty diz que fazer programa de Thomas transferência de Piketty, Thomas Piketty, o aquele. economista francês, Aham. ele diz que como eu venho do Banco francês, o Thomas Piketty diz que fazer programa de transferência de renda como Bolsa Família é super importante. É super importante, é efetivo e a gente tem estudos que mostram a efetividade do Bolsa Família. Mas sem fazer reforma tributária, é enxugar gelo. Se a gente fizer a reforma tributária, os programas sociais são menos necessários, o país cresce mais. Então, quem paga. E aí, geralmente, as pessoas questionam: mas eu não aceito uma reforma tributária porque eu não tenho, o Estado não me garante o básico. Gente, mas precisa começar. E para começar, precisa fazer reforma tributária para que o Estado tenha dinheiro para organizar as políticas públicas. Começa pela reforma tributária e pelos mais ricos pagando mais imposto. E os mais ricos é um percentual muito pequeno da população. Mas, assim, a transição justa, para que ela aconteça, é muito necessário uma reforma tributária justa também. Esse mundo verde, ele caminhará ainda por muito tempo e não é incompatível, me parece, com o petróleo, o velho e bom petróleo, etc, etc. Como é essa Sim. equação aí? A indústria do óleo e gás ela é parte da equação. A gente não vai prescindir do petróleo, a gente vai usar o petróleo. A indústria do petróleo
ela está desenvolvendo algumas tecnologias. Uma delas é a tecnologia de captura de carbono. Durante o processo de produção do petróleo, é emitido muito carbono e a Petrobras tem tecnologia para capturar esse carbono e utiliza esse carbono no processo produtivo. Então, não são coisas incompatíveis. A gente, e agora tem esse debate da margem equatorial, se a Petrobras deve ou não explorar o petróleo que tem na margem equatorial, né, que os estudos apontam que existe. A Petrobras, o Brasil tem um pouco Você está menos. falando da costa do Amapá, 530 quilômetros, isso não soa contraditório no momento em que o Brasil tem o discurso que tem no mundo todo, etc, etc. Não há riscos ali, independente de qualquer coisa, porque isso é uma coisa fácil de saber, porque é só fazer os estudos, né? Mas não é uma contradição aí? Então, na verdade, a transição ela não é preta ou branca. Existe petróleo da costa do Amapá até o Rio Grande do Norte. Aquela faixa equatorial, a margem equatorial toda. E o petróleo, os estudos apontam, Bob, que o petróleo, que ali tem entre 10 bilhões de barris de petróleo, de barris de óleo equivalente, 10 bilhões a 30 bilhões. Naquele local. Naquele local. É a maior. 30 bilhões de barris de petróleo é 10% do que tem a Venezuela. 300 bilhões de barris. A Venezuela já vai produzir menos petróleo que a Guiana. A Guiana já produz 360 mil barris por dia, a Petrobras quase 2 milhões de barris por dia. A Guiana vai se tornar o segundo maior produtor de petróleo da América Latina, atrás do Brasil. E na verdade, esse petróleo que existe ali é um petróleo leve e de baixa intensidade de carbono. Então, ele é um petróleo que tem uma qualidade melhor. O Brasil tem 15 bilhões de barris de óleo equivalente de reservas provadas. Ali tem de 10 a 30. A discussão é, a transição energética justa pressupõe que são duas coisas. Esses estudos e essa exploração têm que ser feitos com muita segurança, mas não tem nenhuma empresa melhor que a Petrobras para fazer isso. A Petrobras não tem um derramamento de óleo que nem a BP tem no currículo dela quando a BP derrubou óleo no Golfo do México. A Petrobras perfurou mais de 1.000 poços de águas profundas já. Então, a Petrobras tem muita tecnologia e conseguirá fazer os estudos, e se os estudos confirmarem que é tudo que a gente pensa mesmo, a exploração, com segurança, eu não tenho dúvida. Acho que o IBAMA está certíssimo de pedir tudo que o IBAMA pediu. Todas as seguranças, etc, etc. A democracia é assim. A gente tem um órgão que fiscaliza, que aprova a licença, que é o IBAMA, que é independente, que tem que fazer o trabalho dele com rigor. O IBAMA está cumprindo a função dele e a Petrobras tem que atender. E por que isso e qual que é a grande contradição? A grande contradição é que a gente não pode prescindir da receita do petróleo, da receita presente, para construir o futuro, para construir esse futuro justo. O Amapá, o Pará, além de ser o maior emissor de gás de efeito estufa por conta do desmatamento, tem dos piores IDHs do país. Tem o quê? Amazonas, dos piores IDHs do Brasil. Desenvolvimento humano. O Amapá também. Então, o que a gente tem, a discussão que eu acho que tem que estar na mesa é como que a gente vai usar toda essa riqueza para promover o desenvolvimento da Amazônia. A região amazônica tem 28 milhões de habitantes. 70% vive nos grandes centros. Grande parte sem saneamento, sem tratamento dos resíduos sólidos urbanos. A gente precisa, para a gente diminuir a pressão na floresta, a gente precisa de dinheiro para investir no desenvolvimento social da Amazônia. Eu responderia para o resto do mundo. Vocês vão nos dar os trilhões
se a margem equatorial vai nos dar para desenvolver a Amazônia, para que a gente não explore, porque transição justa é isso. Se a gente não explorar, na Guiana, a ESSO está explorando. No Suriname, que é vizinho, a Total, que é a empresa de petróleo francesa, está explorando. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser racional e tem que ser ambientalmente muito... A parte ambiental tem que estar na mesa e tem que estar acima de tudo, mas ela tem que ser socialmente, economicamente e ambientalmente responsável. O debate tem que ser, a responsabilidade é grande. Os ambientalistas são super importantes nesse debate, eles têm que sentar na mesa, a Petrobras tem que ouvir. Mas eu acho que esse diálogo, isso não me preocupa, sabe que esse é um dos debates que eu acho legais, porque tem muita riqueza, tem muito potencial, dá para a gente chegar num acordo. É um debate que, na verdade, já começou internamente, ficou muito claro depois dos primeiros ruídos, né? Não, assim, o Ministério do Meio Ambiente tem toda a condição de conduzir essa discussão com a Petrobras em termos muito racionais. Eu não vejo isso para mim é agenda positiva, não negativa. Luciana, é o seguinte, façamos de conta que nós estamos em 1840, nascendo a industrialização, Inglaterra, etc, etc. Se supunha que o mundo ia entrar na era digital e que países como o Brasil, por exemplo, estavam condenados à desindustrialização. Para deixar claro, qual é o horizonte que a gente tem nisso tudo? A gente tem, para a gente usar as nossas potencialidades, organizar a economia como a gente precisa organizar, criar os marcos regulatórios, atrair capital, investir, criar as cadeias, a gente tem até 2030. Porque o Brasil tem essa matriz elétrica e essa matriz energética renovável e de baixo carbono. Os outros grandes países do G20 não têm. Nossa vantagem competitiva, ela tem data para acabar, porque eles vão transformar as matrizes deles. E de que forma a privatização de companhias de água, como a Sabesp, por exemplo, ou a Eletrobras, que já foi, de que forma isso pode ou não atrapalhar? A privatização da Eletrobras, ela já foi, e foi feita da maneira totalmente errada, e a gente não sabe, mas o grande público não sabe, mas a gente pagou para privatizar a Eletrobras. Como? Foi colocado tanto jabuti na privatização. Jabuti, aquelas emendas mandrakes. E que a gente pagou e tanto jabuti, e teve uma outra coisa que hoje o Brasil, o Estado brasileiro tem 43% da Eletrobras, mas tem assento no conselho de 10%. Então, ele participa de 10% dos votos, né, para tomar as grandes decisões da empresa, mas se a empresa quebrar ou entrar em recuperação judicial e os acionistas tiverem que aportar dinheiro, a gente vai ter que aportar o correspondente a 43%. Então, ali, a privatização da Eletrobras na minha visão, ela foi muito suspeita. É um assalto, né? Um assalto. Ali foi um assalto. A Sabesp, hoje eu cuido do setor de saneamento. Eu não sou contra o capital privado participar de setor nenhum. Eu acho que o capital privado pode e deve participar de qualquer setor. A questão da Sabesp é que a Sabesp já é uma empresa privada. A Sabesp não é uma empresa pública. Ela já está. O que o Estado está falando é de vender o controle da Sabesp. Só que a Sabesp opera super bem. O grande risco ali é que assim, você vende a Sabesp e existem poucos players no setor de saneamento no Brasil. Pensa bem, eu tenho uma joia aqui, vou fazer um leilão. O mundo inteiro está interessado nessa minha joia. Você faz o leilão, você leva o preço. No setor de saneamento no Brasil existem poucos players. Não é que a gente vai fazer um leilão que vai ter fila de gente. Você compra a preço de banana, então. A gente a gente não nem otimizaria uma venda da Sabesp. Então isso é uma parte, né? Que a privatização, na minha opinião, não é numa boa hora, não tem player suficiente, tem tem o saneamento tem 400 bi em saneamento para investir.
Então, a gente, 400 por exemplo, bilhões. 400 bilhões, aquele número que eu te falei. E aí a gente podia pegar o capital privado e canalizar para esses outros investimentos que precisam ser feitos. Não comprar uma empresa. Quando você privatiza uma empresa, você não gera investimento no país. O ativo só troca de mão, né? Um paga dinheiro para o outro e não tem investimento, não se investe em mais capex, em mais capacidade produtiva, nada, só troca de mão. Privatização não gera investimento, isso é um dado. Aí é o seguinte, esse player privado vai ter que ser regulado pela ANA. Só que A Agência Nacional de Águas. muitas vezes, hoje no Brasil, para a gente ter uma economia que funcione bem, a gente precisa fortalecer os agentes reguladores. Só que é sempre mais difícil regular. Quem garante que a tarifa não vai explodir na Sabesp? Porque o capital privado, ele só quer ele quer lucro. Aliás, a do Rio de Janeiro está em A do procura. Rio foi uma boa privatização, porque a do Rio estava tão ruim, tipo, o Estado se mostrou, onde o Estado se mostra ineficiente, a do Rio foi privatizada e já tem indícios de que o esgoto vai melhorar, a qualidade da água vai melhorar. Então, assim, ali não tinha jeito. Então, assim, eu não sou dogmática, eu não acho que nem tudo que privatiza é certo, nem tudo que privatiza é errado. Eu acho que a análise tem que ser racional, ambientalmente correta, socialmente justa. Tá. O ponto de uma empresa, a Sabesp não tem. A Sabesp deve custar, os analistas estimam em 33 bi. O que o governo do estado. Assim, o estado de São Paulo é um estado que, do ponto de vista fiscal, está equilibrado. A companhia de água e esgoto está funcionando super bem. A Sabesp tem condições de crescer. E, assim, isso não tem que ser prioridade desse governo. Eu acho que tem que ser prioridade desse governo fazer bons projetos. O que ele vai fazer com esses 33 bi que vai vir da Sabesp? Tem um projeto para isso? A Sabesp já é privada. Ela não é uma empresa pública. Ela não é 100% do Estado. Então, a minha grande mensagem é que eu sou otimista. Eu acho que os nossos desafios são gigantes. Mas eu acho que o Brasil é uma democracia que resistiu. A gente tinha duas democracias resistiram, Estados Unidos e Brasil. Nós tínhamos a extrema-direita no poder, nós conseguimos tirar. Os americanos também. Nós temos todo esse potencial de recurso natural que pode se transformar em vantagens competitivas e riqueza. Nós temos um problema, um elefante na sala, que é a Amazônia, mas que se a gente, É um elefante verde. é um elefante verde, que a gente tem que resolver esse problema. A gente precisa entender que o Amazonas precisa se desenvolver como o resto do país, e tem como isso ser feito. Né? O Brasil, como o carbono tem valor, o Brasil pode ser um grande exportador de crédito de carbono. A economia ela não vai ser carbono zero, ela vai ser carbono neutro. Portanto, quem captura carbono, quem sequestra carbono, e hoje o jeito mais eficiente de se sequestrar carbono é fotossíntese, é através de árvore, e nós temos a maior reserva, a maior floresta, isso é um grande ativo. Então, eu acho que esse momento de revolução, o Brasil tem potencialidades para se inserir bem nesse novo momento geopolítico e nesse novo momento de transição ecológica e climática. Eu acho só que a gente precisa fazer certo. Acho que a gente precisa acabar com o dogma do neoliberalismo urgentemente. O mundo não é mais neoliberal. E no momento de revolução, é um momento de disruptura tecnológica, que o Estado tem que organizar e tem que estar presente. Isso é melhor para o capital financeiro e produtivo, porque a gente tem que evitar que as bolhas sejam criadas, como foi criada em 2008, porque as bolhas estouram.
Você desregulamenta tudo, cria uma grande bolha, todo mundo acha que está ganhando dinheiro. A bolha estoura e todo mundo perde dinheiro. Então, eu acho que tem espaço, eu sou otimista, tem potencial, tem espaço para o público e para o privado. Acho que a gente tem que falar que projetos que a gente vai fazer, não privatizar o que está dando certo, mas, assim, quando a gente passou para a iniciativa privada a SEDAI, estava dando errado, também não tem problema, é bom fazer isso, porque o consumidor final ganha com isso. Então, assim, a minha mensagem final é uma mensagem de otimismo. Podemos ser uma potência verde. Temos potencial para. Agora, Luciana, tudo isso depende de uma coisa que é o Congresso. O sociólogo e pesquisador Antônio Lavareda define o Congresso como um conjunto de empreendedores individuais diante da pulverização partidária, da atomização, na verdade, né, e de como funciona um sistema político partidário com 30 e tantos partidos. Quando você olha para o Congresso, vê o que está acontecendo nesse início de 6, 7 meses de governo, esses embates, você mantém o otimismo? E quem vai lá conversar com o Congresso sobre isso tudo que você está falando e tão objetivamente mostrando que é possível para o Brasil? Ó, o arcabouço fiscal passou, acho que a reforma tributária vai passar. Ontem mesmo, um técnico do BNDES foi no Senado discutir hidrogênio verde. Então, esse é o Congresso que a gente tem. A gente vai ter que lidar com ele. Eu, Luciana, não tenho dúvida de que a gente precisa de uma reforma política, que a gente tem que ter um Congresso de melhor qualidade do que o que a gente tem hoje, mas esse é o Congresso que está aí. Acho que a gente vai ter que ter pressão dos vários segmentos. O agro, ele organiza a bancada do agro. Os outros setores vão ter que se organizar também. O setor energético, eu acho que eu acho que vai ter que ser por aí. Eu entendo os desafios, mas eu mantenho o meu otimismo apesar dos desafios políticos. Luciana, a TVE Entrevista, esse programa que a gente faz aqui na TVE e no canal Bob Fernandes no YouTube, nós agradecemos imensamente por essa conversa tão importante para as pessoas, que as pessoas possam entender o desafio e o que o Brasil e as possibilidades que o Brasil tem claramente pela frente. Não, eu que te agradeço, Bob, eu estou à disposição quando você quiser falar sobre algum tema, quando saneamento, infraestrutura, regulação do mercado de crédito carbono que a gente está regulando agora, você pode me chamar que eu venho. Falaremos. Um abração. Tem muitos desafios, entendo, lidar com esse congresso não é fácil, mas a gente tem que lidar com ele. É o congresso que a gente tem. Falaremos. Vamos em frente. Obrigada, viu?